auge do conhecimento, quando tu fez muitas formações, tu tem vivência, tu tem experiência. O que eu tava sentindo era os sintomas da menopausa. 1/5 das mulheres não sentem sintoma nenhum. Eu sou um ser diferente do que eu Exato. imaginava, porque a gente se acostuma ao longo dos anos. Inclusive, a gente tem que cuidar para não falar tudo antes de começar a gravar, né? Então tá bom. Já a gente já estava começou fofocando. Claro que Já está estava, começando. Já estão, né? O Pode Mais está no ar novamente para conversarmos hoje sobre o quê, Cíntia? Eu acredito que o tema de hoje é um tema que pega as mulheres assim que já se sentem com uma certa maturidade, poderíamos dizer assim? Um brinde à maturidade? Um brinde. pra começar. Que eu tô sentindo a maturidade. Eu tô sentindo a Casa. maturidade das costas. Casa Perini, Confraria Aquarela. Interessante. Bom momento, início do ano, para planejar um encontro entre amigas. E muitos jantar eventos, harmonizado. jantares harmonizados. Aí a Confraria Aquarela, só relembrando, né? Ela participa do evento levando as bebidas para As espumantes da Casa Perini e organiza eventos a domicílio, nas empresas, personalizados. levando comidinha também. Claro, tipo, harmonizado. quero fazer um jantar entre nós 4, não quero fazer nada. Contrata com Isso a mesmo. Confraria Aquarela Isso aí. e ela providencia. Ai, gente. Ai, é muito bom, E né? quando eu abri o espumante, o aroma, né? Gente, Chegou aí, o Miriam, chegou, me surpreendeu, tava com saudade, já tava com saudade desse Ai, aroma. primeiro do ano, né, gente? Primeiro do ano. Como Já- foi a virada? É só para criar uma expectativa no tema, tá? Desviar um pouco o foco do tá. assunto. A virada virou. E eu descobri que todos os meus problemas continuavam, que eu não fiquei milionária com a Mega da Virada, que eu ia continuar trabalhando e que, ainda bem, ia continuar gravando podcast, tendo vocês do meu lado, Mas se então... tu virasse milionária, tu não ia mais Agora- gravar podcast com a gente. Não neste estúdio, provavelmente ia ser de Miami. Ela vai fazer um estúdio na casa dela, porque ela não gosta de sair, né? Daí Ela ela ia levar a gente junto. A gente ia gravar num iate, amiga. Agora vocês todas estão tristes também, Agora eu, porque eu vou, não ganhei, né? agora eu vou começar a rezar pra que tu ganhe. Essa já é real, eu tenho dificuldade de sonhar assim. Não, eu também não, é só que tô fazendo piada. Na realidade, acho que é um bom tema para começar o ano, por tantas coisas que a gente vê na mídia, com relação ao mercado de trabalho, com relação ao corpo das mulheres. E, na verdade, não é exatamente do tema, mas eu queria compartilhar uma questão que eu vi essa semana, que é de um anticoncepcional que estão estudando, desenvolvendo, que parece que agora tá ok, que é para os homens. E olha que interessante que para os homens ele inibe a formação, a geração, não sei qual é, a produção, acho que é a palavra Produção é a certa, palavra. de espermatozoides, sem alterar em nada os hormônios masculinos. Vejam que nós estamos em 2024. Talvez a Miriam vai me dizer de quando que é a pílula, mas deve ser da década de 50, né? Então, 60, né? então assim, deve fazer o quê? 70 ou 80 anos que a gente tem a pílula, as mulheres sofrendo e tendo vários problemas sérios de saúde por Sintomas, conta né? Terríveis. dos hormônios da pílula anticoncepcional. E só agora descobriram que dá pra fazer onde o problema tá, né? Lá, né? Como é que eu falei um dia? Em vez de botar o colete à prova de balas, tira a munição, né? Então é isso, né? E aí, uma das coisas que eu pensei que a gente já falou aqui, e acho que vale a pena falar de novo. Se o problema da menopausa fosse dos homens, já estava resolvido. Se o problema hormonal fosse dos homens, já estaria... Foi uma mulher ou foi um homem? Ah, vamos ter que descobrir. Olha só, então vamos atrás disso. Na porque verdade, de os maturidade. homens também têm, né, a andropausa. Mas, assim, se a menopausa ainda é um tabu, uma dificuldade, é um tema que está batendo agora na porta, né, para ser valorizado, imagina a andropausa, então, né, que quando se fala de saúde do homem, como tudo demora também para evoluir, né? Eu fiquei pensando, será que é a menopausa ou a maturidade que deixa a mulher sem essa capacidade toda de se imaginar num iate depois de ganhar na Mega Sena? Será que são os hormônios?
Pode ser, não sei. Não, acho que Porque, na realidade, tu tá falando de uma ideia tua, de uma ideia minha, mas, assim, talvez todos que estejam nos ouvindo, mulheres, São diferentes. têm vontade de estar no iate Só que tem uma fazendo, pequena então... diferença, tem que jogar, né? Ai, daí- joguei, Aí não tem que deu... enfrentar uma fila, tem que entrar no site, tá. Então, às vezes, pra Ficar no postar meu nas... parquinho, lá Que vai dar, vai lá. lagozinho, viu? Eu também acho, não eu jogo acho que porque eu não posso dá pra fazer gente nada. definir a menopausa algo assim, né? Não jovem suficiente para ser sustentada pelo velho da lancha, né? Suficiente para ser a dona da lancha. Com dinheiro, né? Para ser a velha da lancha. A velha da lancha. Então, assim, Se a velha da lancha não combina, você tem que modernizar isso. vamos mudar, A então. dama da lancha. A dama, ó, já começa. Ó, deixa eu dizer pra vocês que Ivete Sangalo e Fátima Bernardes são casadas com homens quase 15 anos mais novos que eles. Não sei se a Ivete Sangalo e o marido tem tanta diferença, mas Eu ouvi elas falando Elas já sobre podem isso. Mas a ela- Fátima elas são- rejuvenesceu, né? mas Fala quem é que sério. não rejuvenesceu? Mas nós vamos falar mesmo. Com dinheiro ou com o marido? Acho que é dinheiro, minha filha, porque assim, né? Eu ia dizer, porque Eu achei que você ia falar que ela estava acompanhando a juventude bem capaz, dele. bem capaz. Não, também. Agora de nada. Você aí no Nordeste que está escutando o nosso podcast, bem capaz, quer dizer várias coisas, mas nesse momento queria dizer nunca, jamais. traduzindo para o gauchês, né? Por que não? Mas então, o nosso tema é menopausa? Menopausa. Tá, então quem está nos ouvindo, as mulheres que querem saber mais desse E os tema. homens também, e para os entender homens, e respeitar. E assim, toda a família, porque se a gente olhar talvez a gente vai conseguir trazer o tema, essa profundidade no tema do quanto impacta a família também, né? Porque vamos lá. Não é só as mulheres, quando entram nessa fase, que são impactadas. Acho que tem aí todo, né, o grupo que está junto, que está por perto, os ambientes de trabalho também. vocês estudaram o tema? Eu Como que a gente descobre quando entra? assim, Normalmente é quando para de menstruar, não é? Não. Ó, adorei, viu? Ó, a gente já começa jogando as cartas erradas para ver se o pessoal cai em cima. vamos ver mais estudou, né? Eu tô com a minha colinha aqui, mas na verdade existe um momento antes da menopausa. A menopausa é ali a fase final, que sim, tu tá certa quando chega ali o final, No né? meio das pernas. O celular da Luciana tá vibrando. Vamos explicar. Fala aí. Gente, parou. Que para de tocar. Bota no modo despertador. Quem tá ligando nessa hora inoportuna? Isso fez como álcool. É, bem isso. Não, não chegou nem no estômago ainda, por Não favor. deu certo. Pois é, o que tem que não chegar? vamos culpar espumante, Não, gente. é, A é nossa. criatividade do cérebro, É o poder nossa. da imaginação. Gente, deixa a Cíntia falar. Gente, vocês vão deixar assim, tipo, pelo Não, mas amor assim, de Deus. então, aí Alguém tem concluindo. que ter seriedade pra falar aqui, Não, né? mas eu não tenho muita seriedade, não. Mas É que eu, tá com postura, é que eu pelo não menos. tomei. Ela nem encostou na taça. Mas tá com postura de Tô com seriedade, postura, tá? Fazendo de conta. Poder então. da imagem, gostei. Mas assim, a menopausa realmente, Cláudia, é esse momento. Eu não sou especialista, eu tô aqui falando pelo sofrimento também, né? Mas a gente tem ali uma pré-menopausa, né? Tem um nome mais técnico para isso, que começa, né? Que é o climatério, isso aí, ótimo, Miriam, obrigado, que começa aí alguns sintomas. E tem alguns estudiosos que falam que são mais de 108 sintomas, né? Que, claro, a gente não vai ser acometido por todos, tem alguns mais Ou impactantes. sim, né? Não Ou dá pra dizer sim, que não não. dá para dizer que não, mas que vem aí para esse período, né? E que tem aí para algumas mulheres começa ali os 44, 45 anos, mas, né, tem alguns pontos ali que falam que vai entre os 45 e 55 anos ali, esse período, né? Gente, E pode ser bem sofrido, né? Eu fui um cardiologista uns 2 anos atrás. Então, quando eu estava com 44, perto de fazer 44. Daí ele me fez umas perguntas, porque eu tava com
umas crises de ansiedade e eu tinha uma dor no peito e eu fui no cardiologista, porque a gente sempre acha que tá tendo um infarto, né? Mas é bom, melhor... É bom, porque Melhor os pecar infartos, pelo... gente, Não, mas os infartos cresceram muito Não, e olha- pós-pandemia, então E outra coisa... não menospreze, fizeste bem. Exatamente. Sabe o que ele me... Aí quando ele me disse assim, na verdade, na tua idade, o risco de infarto aumenta. Quando ele falou isso, Ligou uma luz. ele falou porque mulheres quando estão pré-menopausa, elas correm não sei quantos por cento, mas deixa eu não ouvir mais, né? Quantos por cento de risco de infartar. Quando ele falou Tu isso, quase infartou. eu quase infartei. A minha pergunta, o que te chocou mais? Ele ter dito que aumentou a tua chance de ter um infarto ou ele ter dito que tu estava na pré-menopausa? Não, Na tua idade, ali ela não, acabou. mas é justamente isso porque a gente... Isso tem a ver com o tema, Uhum. tá? Porque assim, o que acontece? Essa pré-menopausa, como diz no material que a gente se preparou, ele começa com sintomas que a gente dificilmente associa à menopausa. Porque também nessa fase é uma fase de muitas transições na vida da mulher. Filhos saindo de casa, familiares morrendo às vezes, né? Mãe, pai, aquela coisa toda. É um período de algumas mudanças. Então, às vezes, a mulher tá sentindo coisas que ela associa Há momentos da Da vida. da vida. E às vezes é Uhum. somado e às vezes não. No meu caso, por exemplo, eu estava no processo de transição de carreira. Eu estava tendo umas crises de ansiedade por decisões que eu precisava tomar. Era uma coisa bem psicológica, né? Tava tendo efeitos físicos que eu associei. Quando ele me disse, olha, tu tá entrando no período mais perigoso de infarto na mulher, eu digo, gente, ligou todas as luzinhas. E aí, outra coisa, eu vou me meter no teu assunto, tá, Não, Cíntia? o assunto é nosso. Lamento, mas todo mundo vai passar por isso. Não passei por... Eu vou falar daquilo que eu sinto como pré-menopausa, então, Uhum. tá? Eu senti uma coisa que ficou muito clara no texto. O meu ginecologista, que eu adorava, quando eu comecei a querer tratar com ele de envelhecimento, de menopausa, ele ignorou o tema. Por quê? Porque minha ovulação, minha menstruação ainda não indicam nada disso, mas assim, então os outros sintomas que talvez já sejam pequenos sinais e que talvez demandassem uma investigação, uma atenção, eu queria que alguém olhasse para mim e dissesse assim, vamos conversar sobre isso seriamente, mas eles ignoram. E aí até essa médica especialista, ela diz que isso é muito comum, porque ele está focadíssimo na saúde ginecológica, ou ele está focadíssimo em obstetrícia, enfim, né? Médicos obstetras, ginecologistas, especialistas em menopausa e que deem a devida atenção são raros. Então, a gente às vezes está com sintomas há bastante tempo, Sofrendo com isso. até que, de repente, alguma coisa lá indique que seja isso, tu entende? Então, esse é um lugar que eu me sinto vamos dizer assim, atingida por esse conteúdo. Olha só, eu aproveitei para estudar enquanto tu falava, porque eu não tive tempo antes. E eu estava tentando responder a minha pergunta que vocês não responderam, né? Como que eu descubro se eu tô na menopausa? E eu fui pesquisar e olha só, quem é o médico que cuida da menopausa? Falou em ginecologista, né? Obstetra? Então, Não é o geriatra? não, acho que é um endócrino, né? Porque tem a ver com a questão de hormônios. Olha aí. Então, quem tá ouvindo, qual é que é a dica, Lu? Endócrino. Então, muito bom ter falado isso, porque eu já tava, depois de ler todo o material, eu já pensei assim, Eu gente, não eu tenho li que nada, só pra procurar. dizer, tá? Por isso eu tô estudando agora com vocês. Mas assim, eu já fiquei isso aí. pensando, cara, a gente tem que procurar um especialista nisso, Eu né? queria fazer uma colocação, assim, de quem tá relativamente ainda, tem uns aninhos pela frente. Ou não, né? Porque pode tem a tudo precoce também, né? pode vir tudo antes. Eu tenho uma amiga que entrou com 35 na menopausa. Mas ela menstruou com quantos? Ah, não pedi. Provavelmente com 8 ou 9. Eu imagino, né? Mas não tem, eu acho que uma relação Não tem uma específica relação nisso. direta, mas enfim, pode influenciar, né? Sim. Mas, enfim, Genética, é achismo total Ixi. meu, né? Mas de quem acha, então, ou talvez até a minha fala já indique aquilo que eu ia dizer. O quanto nós, mulheres, temos preconceito e não é vergonha, mas assim, não aceitar
sabe, a não aceitação da menopausa, Mas eu acho enquanto que um a palavra- processo que talvez tenha toda uma mística de que tira a feminilidade, tira a Que acabou, fertilidade, né? que A acabou, palavra acabou, né? acabou, então assim, Eu nunca pensei nisso. pois é, mas Luciana, tu tem talvez isso resolvido de uma forma diferente, mas eu Na fiquei verdade, ouvindo... a minha pergunta é pelo uso do anticoncepcional contínuo. Sim, Porque eu tu entendi que não vai tinha notar relação que com a tua para de pergunta. menstruar, tu não sente tensão pré-menstrual, tu não sente outros sintomas, e aí se tu não sente nada, como tu identifica? Quer dizer que tu não chegou na menopausa ou que esses sintomas estão camuflados? Sim, mas a minha pergunta nem era com relação a isso, era mais com relação à fala da Miriam mesmo, Uhum. sabe? Desse confronto, de começar a sentir as coisas, o quanto tu quer realmente... Olhar Quando pra ela isso, falou né? das mulheres que ignoram os sintomas achando que são outras coisas, não voluntariamente, ou talvez voluntariamente, Até aquela por não coisa querer assim, ver. eu não quero ver, não é ainda a Uhum. menopausa, isso é outra coisa, eu tô estressada. Né? Fazem outro movimento para não reconhecerem que, olha, é um momento de pensar em reposição hormonal ou não, porque é livre, né, gente? Isso aí não é uma E coisa... eu acredito que tem um pouco dessa questão de vergonha, tipo, uma questão cultural, mas tem um ponto que daí eu posso também falar da minha realidade. Eu fiz esterectomia, né? Eu tirei útero e ovário antes do período ali que estaria entrando nessa pré-menopausa. Então, acho que veio muito ao encontro disso que a Lu disse. Tá tomando anticoncepcional, tu não sente. Então, eu demorei muito para entender que o que eu tava sentindo era os sintomas da menopausa. Alguém tá querendo dar prazer pra Luciana. Ah, Não é transmissão ao vivo, esse podcast ninguém ouviu, tá? então, e isso acho que faz. E daí, quando começa a falar sobre isso, eu tipo, fiz 50, daí fiz 50 anos. Eu já estava vivendo, já estava tendo um monte de coisas, várias coisas que estavam acontecendo, irritabilidade constante, mudança na pele, falta de libido, e eu não tinha me dado conta que isso tinha a ver com esse momento de estar vendo. Que assim como são todas as fases da vida, quando a gente entra na adolescência, puberdade, né, quando tu engravida, ou seja, são fases da vida. E eu acho que a gente demora para se dar conta disso, porque parece que todas as outras fases são mais glamurosas. E essa fase parece que tem a ver com isso. A assim, fase do fim de tipo carreira, assim, fim de né? carreira, tu tá, E, né? e isso Eu a gente tô até velha, pode. é isso? E a gente até pode Velha com 45 hoje? falando Não. de fim de carreira, pode até mencionar a situação mesmo de trabalho, quanto isso impacta, né? Sim. Que atrapalha a carreira mesmo das mulheres. E agora tá se olhando para isso. Mas que triste que são coisas assim, não é algumas mulheres vão passar por isso. Todas as mulheres vão entrar na menopausa, todas as mulheres, exceto alguma doença, vão ficar menstruadas. Mas E não se trata a menstruação, por exemplo, de uma forma mais tranquila. E outra, respeitando o que isso causa de sofrimento, de vergonha, de transtornos para uma menina de 10, 11, 12, 13, 14 anos, que vai para a escola e que daí sente... Gente, quem nunca passou por essa de... Ai, desceu o sangue. Ai, meu Deus, vai manchar minha calça? Certo que vai, porque pensa que foi um... Sabia essas coisas assim, gente, isso é um Tem que falar nas mínimo. cólicas, nas dores. Né? Eu não tô falando nem do mal-estar, tô falando comecei assim pela vergonha. Então, é uma coisa, pô, mais de 50% da população do mundo ou passou, vai passar, né? E como que isso não é tratado de uma forma mais normalizada? Mas É acho que assim, cultural, agora... né? Acho que é uma questão Mas já cultural. começa por olhar como não sendo uma sujeira, né? Uhum. É uma coisa assim, cultural. Aí tem nojo, ai, o sangue, ai, não sei o Mas que. Gente, nesse material que a Cíntia mandou pra gente, tinha uma informação que eu achei muito importante no que diz respeito a isso. Há 60, 70 anos atrás, as mulheres entravam na menopausa aos 57 anos e a expectativa de vida das mulheres era 59 anos. Então, o que acontecia? realmente era fim de carreira. Fim de carreira. Exatamente, era essa a ideia. Todo Vamos fim dizer da assim, vida. a medicina, a ciência não se ocupava de algo que não era, vamos dizer assim, presente. Uhum. Com o aumento da expectativa de vida e também com a antecipação da menopausa. E aí eu até vou te dizer que essa informação fica me perguntando, a menopausa se antecipou ou agora a gente Agora sabe? a gente olha para isso. Ou a gente sabe dos sintomas Aham. pré e tudo, né? E tem Isso. estatística, porque antes nem se pensava sobre isso. Então pensa assim que hoje, olha que importante esse número. Hoje a menopausa pode começar a partir dos 45 anos, mas a expectativa das mulheres de vida é 80. Então, 1/3 de vida nós vamos viver
com o nosso corpo modificado nas suas células, porque a Eu explicação quero biológica da corrigir médica... tua matemática, é mais que 1/3. Bom, eu tô repetindo uma coisa que eu ouvi, então desculpa. Não, minha- mas é porque meu se erro. começa com 45 Não, e não. vai até 80, É quase. a vida é quase a metade, então é quase a mais que metade, mais que é 1/3. verdade. E então, se tu pensar desse aspecto, assim, olha, nós estamos falando de mulheres que vivem mais, que conhecem mais o seu corpo, né? Assim, a gente imagina isso, assim, que a Sim. gente tem uma relação diferente com o nosso corpo hoje em relação ao prazer, Até se tocar sexualidade, tudo, né? tudo, Coisas que... E também somos mulheres que estamos no mercado de trabalho, diferente de uma outra grande maioria há Uhum. 70 anos atrás, que trabalhavam em casa, numa relação totalmente diferente, né? Enfim, daí a Tem questão toda a que questão continuava no também lar, ela não da ficava quantidade na de sociedade pra filhos que a mulher tinha, que Sim, também sim. mudava o tempo de vezes que ela menstruou, então assim, tudo mudava, né? Mas isso que tu falaste, meu Deus, como isso é importante. Isso, daí do ponto de vista, pensando nisso no trabalho, que eu acho que é um aspecto que a Cíntia, assim, tem uma potência para falar sobre disso, né, Cíntia, do quanto a menopausa no trabalho, nas empresas, e como isso não só no trabalho tem que ser olhado, deve ser olhado, porque a mulher está potente, com um auge do conhecimento, quando tu fez muitas formações, tu tem Isso. vivência, tu tem experiência. Experiência. Tá, então assim, né, nesse sentido, Cíntia, joga aí o conteúdo. Não, pois é, joga aí o conteúdo. E eu vou me basear no conteúdo aqui que também foi compartilhado. Compartilhei com vocês, mas é o que eu tenho. E olha só alguns dados que são interessantes, né? E daí, claro, não são dados só do Brasil, mas aqui no Brasil, o que fala? Segundo o IBGE, estima-se que a gente tem algo em torno de 29 milhões de mulheres entre o climatério e a menopausa, que estão entrando ou já estão vivendo isso. Totalizando 7,9% da população feminina brasileira. Gente, isso é muita gente. É muita gente. E com certeza muitas sem consciência, né? Pois é, é o detalhe, Que eu volta acho a que minha esse pergunta. é o ponto. É. Como eu sei pela idade, pela ausência da menstruação, não são parâmetros. Sim. Agora, eu li um estudo que destaca que 1/5 das mulheres não sentem sintoma nenhum. E daí, como 20%. Então, talvez quem não sente sintoma esteja nessa faixa. E se não sente sintoma? Tá na Não. menopausa igual. Tá na menopausa Tá na igual? Tá, menopausa mas igual. então, a questão toda do problema ou das dificuldades encontradas nesse período não está nos sintomas? Está nos sintomas. Então, Porque se, envelhecendo todo qual é mundo tá, né? qual é o percentual que tu falaste? 1/5, 20%. É bastante gente que não É sente. muito bom, né? Muito Mas bom. podia ser 80, né? Podia ser invertida essa matemática. Mas daqui a pouco. Mas é que assim, o ponto que a Miriam falou faz todo sentido, né? Porque da forma como eu questionei, como se nunca se olhou para isso, na realidade, isso não existia, né? Não existe, A gente parte do pressuposto que sempre foi assim. Sempre se viveu até os 80 e poucos anos, sempre se entrou na menopausa aos 45, e não é verdade, né? A realidade daí é outra. Mas daí, ligando com o que a Miriam falou, né? Que agora as mulheres vivem em momentos diferentes, situações diferentes, aqui o texto também traz pra gente o seguinte: as mulheres na menopausa são o grupo demográfico que mais cresce no local de trabalho, porque justamente estão produtivas, estão maduras, estão prontas, né? Então, receberam promoções. Ai, imagina, gente, pronta. será que não é porque pararam de menstruar e ter TPM? Gente, isso é... Porque assim, ó, se tu não tem os sintomas assim, muito agudos da menopausa, talvez o impacto seja favorável, né? Vamos pensar, não Cláudia, ficar eu pensava menstruada isso. mais. Eu pensava exatamente a mesma coisa. Que um dia eu disse numa roda de conversa assim, não vejo a hora de ficar na menopausa. Porque... Assim, aí eu tenho 2 assuntos que eu quero falar, que é sobre essa coisa da esterectomia. Se você me ajuda a lembrar se der tempo, ainda vou falar depois, tá? E eu disse isso. E a pessoa disse assim, Miriam, tu tá falando isso porque tu não tá vivendo a menopausa. E eu me senti um pouco envergonhada, porque ela começou a falar dos sintomas, onde ela disse que a penetração durante o ato sexual é absurdamente doloroso. E aí eu perguntei, mas e aí tu colocar o lubrificante? Aí tu colocar... Ela disse, mas aí, Miriam, é assim, ó, o lubrificante, ele entra no canal, né, pra facilitar a entrada, mas ele não mantém a lubrificação. Então, dependendo de como é o ato, começa a secar, começa a arder. Aí tu fica com memória de dor. Seca. Aí mesmo que não... Aí tu fica com diminui, memória de dor imagina, pra próxima relação e tu já não quer.
e tu já tá com o libido baixo, aí tu começa a associar com dor, tu entendeu? E aí... Mas entenda que, olha o comentário que eu fiz, tá? Pra me defender. Eu disse, Não. se a mulher não sente sintomas, Claro, é melhor eu te do que entendo. até... Mas Não, assim, não. de Mas forma eu- nenhuma, e desmerecendo os sim, sintomas, né? Não é isso. Talvez respondendo um pouco a pergunta da Luciana, o que, assim, eu ouvi, né? Então, a irritabilidade, mas antes ainda, assim, as alterações do sono. Aí ela no outro Dor de dia tu cabeça fica constante. tu não né? dorme bem, tu fica mais irritado no outro dia. E aí o teu hormônio do cortisol aumenta porque o outro não sei o que das quantas baixa. E aí porque aquele que baixou, que estimulava lá na célula mitocôndria, que é tipo o pulmãozinho da célula, ele recebe 30%, não sei o que, de energia. Não, tem uma relação lá e aí ele deixa de receber esse hormônio e aí a nossa energia cai 30%. E aí aí tu não sabe que tu não tá na menopausa, e tu acha que tu tá cansada, tu acha que tu tá Ai, vocês vão me estressada, tu avisar, acha... né? Não, tu Vocês vai vão perceber. Todo mundo vai. Porque tu faz Mas- 1000 coisas. Quando tu estiver fazendo 700, os 30% de redução, deu. E aí ela fala justamente disso, assim, são sintomas que a gente confunde, por isso que a gente mencionou as tristezas, as pressões do ambiente, né? São sintomas que todo mundo poderia estar sentindo por conta de um cansaço, de um estresse que se confunde, né? Isso. Se a menstruação não tá falhando. Aí a outra coisa que ela menciona, começa assim, antes a minha menstruação era super regular, agora 2 dias pra cá, 3 dias pra lá, aquela coisa assim, entendeu? Aí vai perdendo libido, aí tu vai achando que é o relacionamento. E parece que não é tudo junto, né? Exato. Porque Tu vai tu não separando, associa, vai tu botando uma exato. coisa em cada coisa numa caixinha. é. Ah, E daí- isso é do trabalho, É, isso é do isso, marido tu que não começa a incomodou, achar, isso é de não sei o quê. Começa a achar. E daí esse é um ponto, e daí, voltando aí para o mundo do trabalho, o que ela traz aqui? A idade média para atingir a menopausa é 51 anos. Então, se a gente Falta olhar, falta não é tempo uma coisa assim, eu tô com 45, vai acontecer, eu tô com. Não. É uma idade média. Ou é quando tu fizer os 51 que a coisa vai acontecer. Acontecer. É, E daí. se é média, pode ser nos 54. Mas também e pode ser nos 45. Pode ser nos 45, Ou com 40. certeza. E 8 em cada 10 estão trabalhando, ou seja, dá nó na cabeça mesmo, né? Porque a tensão do dia a dia, as coisas que tu vive, várias atividades que a gente provavelmente deixa incorporar no dia a dia, porque daí os filhos estão crescidos, daí tudo aquilo que a gente está falando. A relação com o marido já está, às vezes, está estabilizada ou não está casado, então tu tá vivendo outras coisas. E tu não se dá conta disso, né? E daí acho que é associado ao que a Miriam Amiga, trouxe de relação médicos. estabilizada. Que chique que tu usou isso. Gente, vamos combinar que Aí eu tenho uma amiga que diz... Comigo mesma, pode ser também, né, Cláudia? Pode, acho super útil. Eu tenho uma amiga que diz que ela tem uma união instável. Acho que a união instável É a ideal. mais comum, né? Não, e é o ideal. Porque a união instável tira o tesão, né? Viu? Ó, Imagina então. uma estrada reta. Eu tô perdendo É. sono. Não tem uma corzinha. Umas emoções. Sobe e Não, desce um morro, eu acho que né? devia... Romântico, tá Então, fazendo juridicamente o nome é união estável, mas assim, vou inventar. Vai, inventa, então. Filosoficamente. Só filosoficamente. Exato. Na vida prática. Não, tem que ir pra vida prática também, teoricamente, né? Uma vida com altos e baixos. Na verdade, tu tá pegando a prática e dando um nome, é só isso. Exatamente. Não porque, é o assim, ó, contrário, me tu não tá criando um apresente o casamento linear, que eu entrego a data do sepultamento. Ah, eu queria só fazer um comentário agora falando de sepultamento climatério, combina com cemitério, né? Quando ela falou Ai, climatério, que cemitério. Não, por causa da associação que a gente estava fazendo de fim da vida da mulher. Não que seja. Ai, Gente, é por isso que eu olho o lado positivo. Tá, então Um vai. quinto das mulheres não sentem sintomas. Mas, gente, A Luciana vai ser essa esse é um pessoa. quinto de mulheres essas que não são no- sentem, elas podem ouvir o programa e sorrir, ficar muito contentes, mas não podem opinar na vida das outras Não, 80 que vão beijinho no ter ombro. sintomas. Se for pra contribuir, por que não opinar? Ah, isso nem é nada. Elas vão dizer, a gente nem sente nada. Gente. Aham, isso é terrível. Né? Tá, vamos lá. Que foi? Minutos de silêncio. Não, Ela quer Eu falar. falei que eu Não, devia ter demais pra ti. Eu fiz uma viagem aqui e Foi aí eu onde falei, você deu conta. não, eu não consigo dar a volta. Não consigo. Agora tu Quem fez tá- a estratégia de marketing, né? Quem tá Despertou ouvindo curiosidade. vai querer
vai continuar escutando, porque vai querer saber o que a Miriam fez a viagem e que ela está dizendo que nesse momento não tem coragem de dar a volta, mas até o final ela vai 80 trazer. voltas ao mundo? Ou como é que é? 80 Então, tá tudo lugares, uma certo. volta em 80 dias. Nada a ver, 80 voltas. Espumante, deixa pra tira mim. tudo. Porque tipo, parece ser forte pra bebidas mais forte que ela. Olha só. Nos bastidores Bom, mas isso eu disseram acho que ela que não forte é a mesmo. bebida. Gente, assim, ó, Participação do auditório cancelada. eu acho que isso não é efeito da bebida. Eu acho que isso é demanda reprimida. A gente tem então tanto a falar. De novo. Isso, eu acho que isso Não é a bebida, é a demanda reprimida. Aí rimou, né? Ela Aham. fez uma poesia em Sim, casa. Eu Mas acho que a aí, gente tem tanta coisa pra falar Demanda sobre, reprimida de quê? de falar Sobre sobre os assuntos sobre de esse- conversar. eu achei sobre que era de isso, outra entende? A gente tem a sensação de que não Sim, tem você- assunto que a gente não sabe, mas olha quanta Não, coisa a foi gente sabe proibido. que é empiricamente, né? E assim, da trazendo, nossa acho que da nossa experiência. experiência, Então, é bem a isso, Miriam né? aqui Da é nossa experiência, especialista. assim, que vai ajudando. Mas olha só, daí falando aqui, né? Olha só, o que é o climatério? Tudo que acontece a partir das alterações hormonais nos ovários, uma fase que inicia com a queda dos hormônios, e aí quando a Luciana traz a questão de buscar o endocrinologista, né? E esse climatério na pré-menopausa, que chamamos aí de perimenopausa, nome esquisito, Meu Deus, né? perimenopausa. Perimenopausa. Parece períneo. E menopausa. Pois é, eu pensei a mesma coisa. E Me menopausa. lembra corte, me lembra Que é o violência, nome deixa assim. que é o nome da última menstruação. Então, olha só, até complexo, né? Quanto nome, assim, se a gente ficar pensando para trazer, quando a gente fala de que um assunto tem que ser mais naturalizado, fica difícil às vezes. facilitar, é, né, com facilitar. palavras Ah, mas a gente dá o nome que a gente quer. É que vocês são do mundo, Não. é que vocês são do mundo da Ninguém vai administração. entender, mas a gente dá Quem é uma. do mundo da saúde, esses termos são mais, Uhum. né? Eu acho que. Mas eu tava falando em eu nome acho do povão, tá? Não, pois é, eu acho que é isso. Em nosso eu nome, acho no que é caso. nessa dimensão, inclusive, que é o tema, assim, É. no sentido de quem vai se comunicar com o público, de ter esse cuidado, né? E peri, no mundo da saúde, quer dizer, tudo que tá na pré, peri, borda, sabe? É tipo pré, aí, ó. como se fosse um pré alguma coisa, ou uma Sim. borda. É um contorno, Um é o pericárdio. Exato, Tá. exatamente. Perímetro. Pericárdio é uma pelezinha. Aí já é um trânsito, né? tecido- Mapa. Não, mas tudo bem, mas Perímetro é o urbano, perímetro. rural. Que na realidade Perímetro humano. o per ou o peri, não sei dizer, é um sufixo que deve significar Tá, o português é outro dia, gente. prefixo. É um prefixo. Boa! Muito bom. Eu gosto de gente que me corrige. Aula Adoro. de português. Agora, Agora gente, sim. se liguem. Agora, o quanto Já a O gente Enem tem... já passou? Já passou. Mas sempre tem de novo. Esse seria um bom tema Não pro mente a Enem, nota, pelo amor de né? Deus. Seria um bom tema. Porque se a gente pensar que não, a gente está falando que não é só a nós, né, mulheres, que quando chegamos nesse período sofremos com isso, mas que tem impacto nas famílias também. Porque tu imagina quantos relacionamentos podem cara. ser, né, sei lá, comprometidos, as relações com filhos, né, que daqui a Só pouquinho a porque, gente perde. né, pega o exemplo. Porque A ninguém mulher tem- sente dor no sexo. Hum. E aí? Perde libido também, né? Sim. Porque ele perde libido. Ah, Ai, e é diz complica não. muito a relação. É. Aí Nossa. diz não, a festa. E juntando a isso que a gente não tem com quem falar sobre. Eu acho que esse que é o ponto, né? Eu tava Ai, vendo mas a aqui. gente pode, né? Aqui pode. Aqui pode mais, né? Pode, mas... Mas como é importante a gente ter com quem dividir isso, e talvez a mulher que está nos ouvindo, que não se sente, né, à vontade de falar sobre o tema, Chama Mas a gente e a gente ajuda. a gente ajuda, escuta Achar alguém. aqui, compartilha alguém, com a né? amiga, né? Mas de falar abertamente, acho que esse é um ponto importante, assim, que é uma Aceitar fase da vida. e olhar e entender Vocês que é natural, né? Vocês lembram aquele filme, mas era uma série Não. do Sex and the City? Não lembro. Qual? Sex and the City. Sou péssima em filme, só por isso. Eu por nome. Ele teve filme, mas ele era uma série. Tipo essas séries que a gente tá acostumado a ver agora, mas ele, há uns 20 anos atrás, ele foi um sucesso. Porque eram 4 mulheres. E era história assim, cotidianas delas, de amores, de trabalho e tal, né? E uma delas era extremamente... Ai, vou usar uma palavra, nem sei se é libidinal. Libidinosa. Libidinal. Ela transava, ela era uma mulher mais velha, então, que transava muito, transava todos os dias. E há 20, 25 anos atrás, quando a série passou, ela falava de vibradores, ela falava de transar com homens mais velhos, Quer mais dizer, transava novos. todo dia, eu gostava todo dia. Gozava todo dia. Ela tinha uma Mais viável, sexualidade, mais controle. ela tinha um sex appeal, assim, a marca dela era
ser muito poderosa naquilo que ela fazia e, ao mesmo tempo, ter um sex appeal alto. E, ao mesmo tempo, num determinado momento, eles começaram a introduzir o assunto da menopausa. Enquanto que tu falava, assim, eu me lembrei dela numa viagem que ela esqueceu as pílulas todas que ela tomava da reposição hormonal. Porque ela era uma mulher que não parecia que ela estava na menopausa. Aquele conceito de mulher na menopausa, ela quebrou esse estigma na televisão, tu entende? Porque ela era... quando a gente pensa assim, mulher que tá envelhecendo, tá engordando, que assim, aquela gordura no abdômen também é uma característica quando tu não consegue mais lidar. Não tem mais o que Isso é resolva. culpa da menopausa? A menopausa, ela faz uma alteração hormonal que piora. Desde os 15. E quando eu li essa característica, eu pensei assim, bom, vai piorar. Vai piorar. É só por isso. Mas aí, assim, ela era uma mulher, assim, que ela quebrava todos esses estereótipos de uma mulher em menopausa, uma mulher em envelhecimento, né? E aí ela foi pra essa viagem lá enfim. Pra aquele algum lugar. Era no Oriente Médio lá. E, claro, daí ela chocava ainda. Eles acho que usaram esse contexto justamente para chocar mais ainda, né? De pensar num ambiente mais repressivo. E ela é uma mulher tão liberada, americana, liberada, tudo. Tá, tem uma série de coisas aí. Bom, mas voltando à questão da menopausa, então ela esqueceu dos remédios. E ela tomava vários. E isso na época era muito, assim, disruptivo, né? Porque ela tomava as vitaminas, os hormônios e ela esqueceu. E aí ela começou a ter os fogachos. E ela começou a ter os fogachos, e aí todo mundo começou a perceber que ela estava entrando na menopausa, porque ninguém até então tinha notado nada por conta dessa, mas assim, dessa normalidade que ela conseguia manter, né? E agora tu fala desse momento Ah, que isso assim que tu dizer... chama de normalidade que ela conseguia manter, também a gente pode dizer de qualidade de vida que ela conseguia manter. Exato, Né? exato. Porque não era pros outros, mas imagina pra Não é só ela uma o questão quanto estética, não, isso, exatamente. quanto isso fez bem pra ela. Desculpa te interromper. Não me interrompeu de forma alguma, mas eu tava agora quando a Miriam falou dessa, a gente chama esses calorões, né? Tem um nome aí mais propício, esses fogáceos, né? É isso aí mesmo. Assim? E daí, mas eu digo para as pessoas, eu tô com uns calorão, por favor, liga o ar-condicionado. E daí, Tá, mas tem eu tenho esses práticas... calorão desde os 25. Não, Luciana. Não, mas então ele isso é outra diferente. coisa. Ele é Isso diferente. é vulgo, não vou dizer. Pipada. Nada a ver. É só calor. Calor mesmo. Tá. Aliás, o ar não tá gelando. Tá, vai, direito. Cíntia, vai, Cíntia. Vai, Cíntia. Não vou... Não consigo acabar, Luciana, não. Cíntia. Luciana, deixa ela se acabar. Já vai lá. Isso ajuda. Molha a palavra. Tá. Isso Mas, ajuda. e daí, agora falando assim de uma forma mais séria, então, deixa eu voltar aqui pro tema. Sério, tem que respirar. Sério, Mas assim, ó, a gente dizer para as pessoas, eu preciso do ar ligado, eu preciso de um ventilador, eu tô sentindo calor. Hoje, quando tu tira a roupa e as pessoas acharem engraçado isso. Então, muitas mulheres sofrem por isso, porque tem esse preconceito. Ah, agora tá com esses calorão. E se tu trabalha, às vezes, com um grupo de jovens, como é que tu lida com isso? Então, eu sempre optei por diminuindo a temperatura. Tá com fogo, Diminuindo a temperatura Não. do ar. É assim que tu organiza isso. Não. Pois é. E daí, Mas eu é sei, outro assunto. Não, sério. E daí, vindo, acho que para o que a gente vive nas empresas, daí vamos lá, a gente está pensando na nossa cultura, o que a gente vive hoje. E como a Miriam disse, a gente ainda não fala desse tema abertamente. Olhando para os espaços empresariais, eu acho que as empresas precisam ter um olhar para isso. Primeiro é começar a falar no assunto, né? Porque muitas empresas hoje conseguem manter seus quadros de colaboradores completos com o quê? Empregando mulheres. Né? A gente pega alguns segmentos, a indústria, principalmente a manufatura, onde às vezes precisa de muitas mulheres. E se tu não pensar nos ambientes assim? Porque as mulheres estão ali. Se a gente olha a expectativa de vida, elas vão estar trabalhando mais. Hoje a gente fala de oportunidades para 50 a mais. E como é que a gente não vai preparar os espaços de trabalho para essas mulheres? Não, e tem a própria questão da aposentadoria, né? Que as mulheres se aposentavam bem mais jovens. E talvez não chegassem a estar no mercado de trabalho Nesse momento. nesse momento. Mas agora, com a aposentadoria lá nos 95 anos, não tem jeito. Vai trabalhar até morrer. Não, mas A gente morre trabalhando.
Mas não é? Então, assim, são várias coisas. Aquilo que Tá, a mas se Miriam... aposentar, não pode mais trabalhar. Aquilo que a Miriam falou da questão de que não existia isso, né? De Exato, estar na exato. menopausa e viver muitos anos. Então, agora, estar na menopausa e trabalhar ainda muitos anos. Então, realmente são coisas que são novidades. Até a questão dos relacionamentos, né? É isso. Porque hoje o pessoal da terceira idade está vivendo a vida. Uhum. Antes não era bem assim. E a mesma vida sexual das mulheres, né? Assim, ó, elas podem. Geralmente hoje. Era mais ou menos o que eu estava querendo dizer. Vamos dizer assim. Mas Aproveitando a vida, ela estava querendo suavizar que eles que eu não estão transando. essa delicadeza. Em alemão a gente diz Dr. Blumensprächen. Mas eu não. Tá não fazendo flores pra dizer que as Mas eu acho que é importante mas tem que nesse traduzir para o Brasil e podcast. para o mundo, né? Isso Não, aí. Mas eu acho que fala de novo em alemão para ficar Ai, fica registrado. tão bonito, né? Eu Deixa eu contar uma coisa agora falando em alemão, mas isso aqui fica bonito. Olha, Eu dei errado aí, ela- vamos me censurar. ela tinha que assim, pronunciar novamente, porque tem uma sonoridade. Olha só. Eu sempre disse pro Mário assim, eu não preciso nem entender, só fala isso no meu ouvido. Que tá tudo Pode me xingar em alemão. O efeito nela é uma aguaceira. Liga a torneira. Não importa o que ele fala. Pode mais. Pode. Ela disse Mas que eu ele pode. ia falar outra Eu já nem sei o que eu ia falar, me desconcentrei aqui com Tá, vamos a lá. sonoridade Lembrou. Ela se tornou coisa e o meu cérebro já... pegando a deixa da Só para Miriam. lembrar o alemão. Da dor, quando a gente começa a questão de não ter assim toda essa lubrificação, mas aqui acionou com as falas, cada um acionado o que dá. O importante é o autoconhecimento, né, gente? Anota aí, Márcio, falar em alemão no meu ouvido. Vamos falar assim, ó, pensa, uma mulher com 50 anos, quantas já se separaram hoje? Estão num segundo relacionamento. Tá bom. Aqui a gente já pode fazer. Cláudia, 50%. não foi hoje. Não, 50%. Não. 50%. 50% Nessa dessa tá bancada. no segundo, terceiro, até mais casamentos, né? Então, assim, a vida sexual, a Eu me senti demanda... excluída agora. Bem-vinda, participe da... Vocês são minoria aqui agora. Não, são meio a meio. 50%. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é assim, a importância da vida sexual dessas mulheres também. Aí a gente tá falando do trabalho, a gente tá falando da sexualidade, que toda ela, assim, não se questionava antes, a mulher entrava na menopausa, e muitas, assim, já E li se sentindo relatos, culpada. se sentiam culpada, e outras entendiam, assim, quando a relação era ruim, o casamento ruim, era o diagnóstico que dava para elas o veredito. Agora eu não preciso mais transar. Também tinha essa coisa. Agora eu não posso mais, Agora eu marido. não consigo mais, não Não posso mais ter mais, filhos, né? né? Porque eu já tenho 15. Sim. Coisas dessa categoria. Então, tem tanta coisa para ser pensada no universo da menstruação, da menopausa. Mas também da menstruação também. E talvez isso volte um pouquinho para aquele assunto que eu falei da esterectomia antes. Porque talvez até vocês me digam assim que eu pareço meio retrógrada, né? Mas quando tu falou, Luciana, da questão dos anticoncepcionais que interrompem a menstruação, que tu fica... Cara, sabe o que eu tenho pensado nos últimos tempos? De como é isso que nos vendem como uma facilidade de não menstruar, por conta de vários problemas que a gente tem por conta de menstruar. Imagina, vamos controlar o humor dessa bicha aí. Vamos dar tacar o remédio nela e ela passa a desconhecer o seu corpo. Então a gente não sabe quando ovula, a gente não sabe quando. A gente tá irritada, tu não sabe que tu tá na TPM. Né? Mas então, aí tu é contra a reposição hormonal? Não, eu quero dizer que. Eu tô querendo polemizar. Exato. Mas assim, a reposição hormonal, ela te coloca no eixo, tu entende? A menopausa te tira do eixo e a reposição te colocaria nesse mas aí eixo. o outro é preventivo. Não, o anticoncepcional, mas, na assim, verdade, eu entendo o teu ponto. Não, Ele, na verdade, assim, ele funciona pra quem? Pro homem, que não precisa se preocupar em engravidar. Pro chefe, que não precisa se preocupar se ela vai estar de bom humor, de mau humor, de menstruada, não sei o que, se ela vai ter cólica, se ela vai ter alguma coisa se pra ela ficar vai em ter gestante, casa, ele vai ter que se ele vai ter uma gestante. Ou seja, eles têm um controle sobre o corpo da mulher. Eu gosto de menstruar. Não, Pelo amor de Deus, mas não é sobre gostar de menstruar, é sobre a gente não ter mais domínio sobre o nosso corpo. É nesse sentido, sabe? Quando a gente pensa assim, vou tomar anticoncepcional contínuo, porque daí eu não tenho esses perrengues,
o perrengue fica só comigo e ninguém mais divide ele comigo, entendeu? Nem na minha família, nem ninguém. Eu não tô defendendo. Mas tu tá dizendo que o contínuo é pior do que o outro? Eu tô dizendo que o contínuo, ou a esterectomia, ou métodos assim um pouco mais que inibem a menstruação, eles tiram da gente esse conhecimento, que é um conhecimento ancestral sobre o nosso corpo. Mas aí, Miriam, eu tenho que te contestar, porque na verdade o anticoncepcional contínuo ou não contínuo, o que muda? Bom, o contínuo, pelo menos, tu sabe que tu tá o não contínuo, tu sabe que tu tá na TPM. Tá, mas é programado igual, não é uma coisa natural. Talvez, mas talvez até seja uma questão a gente questionar, já que a gente estava falando, né? Porque mudou bastante isso aí. Se pro homem não causa efeito nenhum, pra ele é bom falar, porque não muda nada. Pra gente, muda toda a nossa biologia. E claro que, como eles dizem, né? Menstruação não precisa. Eu compartilho dessa ideia, vamos dizer assim, dessa fisiologia. Eu conheço ela minimamente. Mas eu fico falando do ponto de vista, assim, que vai um pouco além. Natural. Nem sei se é do natural, Cíntia, mas eu falo domínio do nosso corpo. O anticoncepcional, ele veio para dar um domínio. Mas aí são todos. Não é o contínuo que é o problema. Mas o contínuo, ele nos isenta de total conhecimento do nosso corpo. A gente não sabe nem quando a gente tá no TPM, nem quando a gente tá menstruando, nada. A gente não sabe como é que aquela TPM do outro não é natural. Pois é, que a menstruação nem é uma menstruação. Pois é, mas aí que tá. É que aí que eu contesto, porque eu tinha um preconceito com o contínuo. E aí, quando eu fui estudar e fui ver informações e tal, cara, ele tem menos carga hormonal do que muitos que não são contínuos. Lu, eu tô falando de um outro ponto de vista. Não é do ponto científico, não é do ponto de vista técnico, não é do ponto de vista da utilidade, da praticidade do anticoncepcional. Eu não tô questionando nada disso. Não, eu entendi o teu ponto de vista, só que o que acontece é que há uma falsa ilusão de que o anticoncepcional tradicional, que não é o contínuo, dá normalidade. Não dá. Não, eu tô dizendo assim, ó, nem dizendo, por exemplo, que uma mulher que não toma absolutamente nenhum anticoncepcional, ela tem conhecimento sobre o seu corpo. Eu tô dizendo que ela tem pelo menos chance de ter, né? Porque ela vai ver a coisa acontecendo. Tem mulher que não sabe quando ovula. Tem mulher que... Não, mas eu posso calcinha fica molhada pela lubrificação do mês, aquela coisa... Eu posso falar sobre isso se tu quiser. Pois é. Porque assim, quando um tempo depois que eu me separei, eu parei de tomar comprimido. E eu tinha tomado, digamos, dos 18 até os 30 quase, né? E simplesmente parecia que eu era outra pessoa. Eu tive dores e é cólica? Não, eu senti a ovulação. Foi uma coisa muito louca. Então ali realmente foi exatamente isso. Meu corpo é outra coisa. Eu sou um ser diferente do que eu imaginava, porque a gente se acostuma ao longo dos anos. E quero viver sempre assim? Não é isso, é outra questão, né? Mas assim, que realmente é outra. Que assim, que pelo menos as mulheres possam sentir isso uma vez na vida, de como que é ser sem nada. Tendo filho vai sentir, né? Há 2 anos atrás, por exemplo, o meu ginecologista propôs dependendo se tu continuar assim, a gente faz uma esterectomia. E na época eu achei que aquilo era uma coisa viável, uma solução. E assim, um útero, para que serve o útero? Para que ter filhos? Não vou mais ter filhos, então eu vou tirar meu útero. É um pensamento bem prático, simplista. Bem prático, racional. Né? Racional. Não, eu diria que ele é simplista. Não. Porque na realidade tu tá ignorando todas as outras funções que ele tem, né? Mas aí quando eu falo de fazer esterectomia, tem que fazer esse recorte. Eu fiz por uma questão mas acho que é legal porque a gente tem pessoas nos ouvindo. E daí daqui a pouquinho vão associar podem estar na mesma situação, e associar que tem a ver com a menopausa. Não, eu fiz antes. E fiz porque em função de miomas, tudo. E eu não conseguia mais fazer nenhum controle em relação a justamente é isso, sabe? Esse desconforto de que daqui a pouquinho tu tava super bem caminhando. Quando eu via, descia, né? Todo o sangramento. Não, de que aquilo ia acontecer. E daí eu tentei, né, colocar controles através aquele, como é que chama? O adesivo, tudo, hormônio. Não deu certo. E daí foi uma opção minha. Tanto que o médico na época até não queria. Eu disse pra ele, não, eu quero fazer, porque daí talvez eu tenha ido pra essa praticidade. Olha só, já tenho 2 filhos, não quero mais, isso vai me incomodar, tenho medo que isso possa virar uma coisa pior e vamos fazer. Eu acho que o mais forte é o medo de virar uma coisa pior. Né? Com certeza. No meu caso foi, né? Eu disse, olha, não sei, embora os médicos dizem que não, mas na dúvida, né? E daí, claro, que tu começa a sentir mudanças no teu corpo. Então, teve um preço,
né? Não dá para dizer que é uma coisa assim, Pois é é. tranquilo, tem um preço. No teu caso, era um caso bem clínico, assim, Uhum. tu tinha uma desgovernança, vamos dizer, Uhum. do sistema, e tu achou por bem tratar. Resetar o sistema. Elimina, Eu acho que eu acho que elimina eu o fiz problema. assim, isso é assim. bem assim, fui muito prática. eu Porque, digo, ó, exato. E é fui esse prática. pensamento prático que ele está nos dominando, é disso que se trata. Uhum. A gente tá, assim, dominando o nosso corpo em nome do quê? E aí eu não tô nem falando de um caso de sintoma de Eu doença. sei em nome do quê? Começa com C e termina com apitalismo. Mais profundamente, né? Mas a gente pode falar também de produtividade, né? Ah, mas é o capitalismo, né? Exatamente, lá no fundo, Pra o ser mais nosso corpo ele produtivas, tá pra sendo, de novo, dominado por um sistema, né? A gente precisa estar bem para quê? Para trabalhar, para ser eficiente, pra poder... E assim, não é essa a questão. Sim, a Mas crítica a questão é dizer assim, ó, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu acho que esse é o ponto. Acho que exatamente. Por que uma, que eu sei que eu tô fazendo por um conta disso, mas então eu sei que é por Exato, isso. tu Porque tem domínio sobre isso, aí, né? aí quando tu enxerga muita gente que não tem nem ideia do porquê que tá fazendo. Ah, tá fazendo porque é assim, porque o médico diz, porque não sei. Não, mas peraí, mas por que lá no... Eu entendi, a tua ideia é bem mais profunda. Talvez a resposta de muitos seja porque eu não quero ter filho, né? Porque essa é, vamos dizer assim, tem várias camadas aí da visão da coisa, né? Inclusive, e eu acho super interessante que, assim, por um lado, que a menopausa esteja sendo vista pela empresa, pelo capital, é importante, né? Porque ele, Mas nesse não momento... se enganem. Com certeza é vendo É o rentabilidade lado, nisso. é o lado bom, o lado não é, ruim de tudo, né? Não é Tem pra... que- Não no é de momento- bonzinho. No momento que ele olha para a mulher em menopausa, trabalhando, Crença na humanidade. e quer que ela produza produza mais, mais. ele tem um ambiente melhor e ele traz para ela Sim. um benefício, beleza, né? Mas é uma tomada de consciência sobre isso só, no sentido. Cíntia vai ter episódio 2. Eu acho Não que vai chegou ter nem na episódio, não terceira chegamos nem na folha terceira folha Não, aqui, nós né? temos muito Mas que falar eu sobre acho, isso e mas acho que acho que vale tem umas muito a coisas pena. importantes de deixar aí que a gente pode dizer que é assim, primeiro precisa se falar sobre isso, né, dentro das empresas em especial, porque é onde estão hoje, né, o grande número de mulheres. E daí eu acho que tem algumas coisas assim importantes, que é, vamos se preocupar com o mínimo, né, aquele ventiladorzinho para a mulher, se ela tiver com aqueles calorões, ter uma água fresquinha para ela tomar. né? Eu também ia dizer um ar-condicionado, mas se não der o ar-condicionado, sabe aqueles ventiladorzinhos que tu põe na beirada da mesa? Então, assim, porque às vezes é inverno e tu tá com calor, né? Eu vivi isso, inverno, estando com calor. Acho que cuidar da questão da alimentação e como é importante isso, né? A alimentação que ser mais adequada, e deixa a gente falar, muitas estão em refeitórios de empresa. Será que as empresas que fazem serviços de alimentação, né, que têm aí os refeitórios, elas têm consciência quais seriam os alimentos? Será que elas olham para a população para quem elas estão prestando serviço? Então são questionamentos, né, que a gente pode pensar, né? Ter uma pausa regular aí para a mulher, que daqui a pouquinho é diferente, ela precisa ir lavar o rosto, né, molhar os braços, porque a gente sente, gente, dá um calorão, quando dá esse calorão, se tu tem vontade de botar as pernas dentro de uma água e deixar, então, poder ir no banheiro, fazer isso, Ou né? usar uma toalha úmida Usar no uma pescoço, toalha, isso por aí. exemplo, né? Já é uma coisa que Então, acho que ajuda bastante. Então, acho que a gente precisa Posso pensar interromper nisso. bem rapidinho? Por favor. Essa do ventiladorzinho, eu fiquei pensando ela no inverno. Gente, eu tenho frio no verão. Eu tava com frio uma hora, eu disse, eu vou aumentar o ar-condicionado porque eu tô ficando com dor de ouvido. E aí eu fico pensando que é engraçado imaginar que eu vou Não ter vai calor sofrer tanto, né? no... Ah, não sei. Se eu sou tão extrema em tudo na vida, acho que vou. O que a gente diz, né? Não, gente, infelizmente. Chegamos ao fim. O que a gente diz? A gente diz que tem preste mais. atenção no seu corpo. Pode mais. Importante. Precisa mais, não é nem pode, precisa. Precisa mais. E pode mais no próximo episódio, Pode. né? Eu Mais acho. água. Água. Olha aí. Porque eu tô olhando aquela garrafa. Esvaziou aqui, ó. Não tem mais, ó. Não tem mais. E tu tá te sentindo... E eu fiquei pensando, mas eu só tomei uma taça. eu não também. tô sentindo algo assim. Já tá Foi sentindo os água. calores? Olha aqui, calor, olha, gasto. Fosgacho. Acabou. aí. Por isso acabou o programa. Então tá. Voltamos próximo, ao tempo pode. das medidas mecânicas do tempo. A gente devia botar uma ampulheta.